voltamos com o Dr. Manuel Nofre, que para nós o maior título é ser sempre Neves, viu? Filho do amor divino. E filho do amor divino, sobretudo. Muito bem. Né? Estávamos aqui conversando nos bastidores sobre os desafios que a escola enfrenta e também a justiça, com o desejo de fazer cada vez mais e pôr, né, as nossas crianças e os nossos adolescentes na sociedade atual. E estávamos aqui, né, doutor Manuel, conversando um pouquinho sobre ainda a família, que a gente sabe que está no mercado de trabalho, a gente sabe que está aí na luta pela sobrevivência, e que a escola é uma parceira dessa família, um braço, é uma rede de apoio, como muitos chegam aqui dizendo para nós. E a gente aceita, apesar de sabermos que nosso papel é da escolarização. Deixa eu só fazer uma observação, Isabela, assim. A escola é para ser um apoio, é para ser um braço, e não um substitutivo. Isso. Isso aí é muito importante, porque, dividir. Infelizmente, o que a gente tem visto é verdade. Como promotor, na minha atuação, eu via perfeitamente as famílias terceirizando a responsabilidade de construção de algo que é da família, do pai, da mãe, ou do pai ou da mãe, deste universo. Então, de fato, a escola é este parceiro e deve exercer esse papel, mas não como substitutivo, que seguramente é o que o Neves e as outras escolas vêm fazendo. É verdade. A gente tem tentado e lutado, né, esclarecer exatamente que o nosso papel é de escolarização, né, e que a educação é muito mais amplo, não deveria ser só num espaço, mas sim em todos os espaços em que esse indivíduo ele está, e principalmente sobre o olhar do seu tutor, daquele que o gerou, né? E continua sendo bem desafiador para as escolas, né, fazer essa divisão de trabalho, a divisão social do trabalho, né, de proteção a essa criança e esse adolescente. E aí, esse ano, a gente teve a Lei 14.811, né, que vem trazendo aí algumas alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente. Para nós foi bastante importante e significativa. Foi bem trabalhado aqui no Colégio das Neves, com todos os alunos, com algumas famílias já, né, porque nós estamos fazendo por grupos, com todos os educadores, fizeram a formação. Nós trouxemos aí a questão da exploração sexual, das tipificações de violência, e trouxemos como foco, de fato, a questão do bullying, porque hoje está aí criminalizado, né? Hoje existe essa criminalização. O senhor poderia contribuir um pouquinho para a gente? Isso, o bullying é um dos aspectos que tem mais afetado a criança e o adolescente, né? A criança e o adolescente que, por algum motivo, é atacado, é perseguido, é chacoteado por um coleguinha, e muitas vezes o que é mais complicado e o que gera uma responsabilidade maior nossa, incentivado pelos próprios pais, que era quem deveriam atuar e dizer: epa, meu filho, a coisa não funciona desse jeito, não. A gente já teve algumas experiências mais do que desagradáveis, porque, inclusive, envolvendo a responsabilização de pais, que coloca como sendo mimimi, que chamar disso, apontar aquilo, referenciar determinada situação, é uma coisa que sempre houve. Quando o pai era criança, aquilo sempre existiu e nunca ninguém disse nada e nunca ninguém morreu. Nós não estamos falando de morte, nós estamos falando de sentimento, nós estamos falando de depressão, nós estamos falando de constituição desse sujeito que fica extremamente... Então, a legislação ela vem como suporte para uma tomada de consciência da sociedade em face de várias situações que aconteceram, né? Nós temos números de suicídio envolvendo criança e adolescente porque a criança era gorda ou era magra demais, ou tinha algum trejeito, ou tinha determinada situação que levava como se autorizasse uma conduta extremamente tímida, como se autorizasse aquele adolescente ou aquela outra criança a tripudiar, literalmente tripudiar. O que tem sido mais complicado ainda, porque isso parece que houve uma difusão, digamos assim. Aumentou o fato desse bullying ele acontecer no âmbito da internet, que é o que a gente chama de cyberbullying.
que piora, porque o nível de penetração, né, é como se fosse uma pólvora. Aquela situação, ela se espraia, ela se realmente pulveriza mesmo, em né? 2 minutos e a criança gera nela toda uma situação que prejudica seriamente. Então, é importante que os pais tenham consciência disso, não só na proteção dos seus próprios filhos, mas principalmente para que o seu filho não seja um vetor de uma conduta tão terrível quanto essa. O que é que pode significar isso? Pode significar o que a gente chama vários tipos de ato infracional. Sim. Quando o bullying é feito de maneira física, quando o bullying é feito de maneira psicológica, através de uma conduta, pode ser uma lesão corporal, pode ser um crime de racismo. Diversas tipificações podem acontecer. E aí é importante que a gente entra num universo que eu gostaria de trazer, Isabelle, que é o universo da internet. Sim. A gente já tem dificuldade de lidar, de ordenar minimamente as relações no universo real, que a gente está aqui, nesse universo real. Imagine no universo virtual, que a coisa se espraie, se escapole com muito mais velocidade. Então, a conversa, o acompanhamento, o diálogo por parte dos pais, dos filhos, quando do uso do aparelho celular, quando o uso do tablet ou de algum outro equipamento que tenha ligação com a internet, deve ser absolutamente aproximada. Esta relação, esse diálogo precisa ser aberta. Não estou dizendo que o pai não deve permitir que a criança, sim. Principalmente o adolescente, não use. Porque hoje esses equipamentos eles são uma ferramenta, inclusive, no campo pedagógico, Sim. que a gente faz pesquisa, que a gente consegue muitas alternativas de aprendizagem dele. Mas é importante. Por que é que você diz isso, Onofre? Porque a grande maioria dos casos que tem chegado para nós, no campo da violência e da exploração sexual, dizem respeito a um contato que foi estabelecido inicialmente através disso aqui. Alguém, muitas vezes, se passando... Vou trazer um caso concreto. Uma menina se passando... Né, um sujeito, né, uma pessoa se passando por uma menina de 15 anos, entra num grupo de WhatsApp e, nesse grupo de WhatsApp de diversos outros jovens, a menina se passava... A fotografia que aparecia lá no WhatsApp era como se fosse, de fato, de uma menina. Sim. Então, ela vai conversando e conversa com um, com outro, e etc. E ela chama para uma conversa privada. Depois, ela vai para o Instagram e diz, olha, eu tenho um Instagram, e o menino vai no Instagram, um Instagram perfeitamente montado, com todas as fotografias desse sujeito, dessa menina. Essa menina, ela demora 3 meses conversando. A partir dos 3 meses, ela manda uma mensagem para este adolescente, apresentando detalhes, que são os famosos nudes, detalhes onde parte dos seios de uma menina, supostamente de 16 anos, 15, 16 anos, está aparecendo. E aí, obviamente, essa coisa vai entre aspas, esquentando a menina. O menino vai no Instagram e observa, poxa, ela também é amiga de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem, e aí ela não desconfia, esse menino não desconfia em hipótese alguma que, na verdade, quem está por trás não é uma menina. Quem está por trás e foi, de fato, está preso esse sujeito, é um rapaz, é um senhor, na verdade, de 34 anos de idade, e que, a partir daí, começa a fazer todo um envolvimento e o menino, imaginando que estaria conversando com uma paquera, também manda nudes, e vão nudes recíprocos. Eu vou fazer uma pausa aqui, porque não é para se enviar nudes. Mas é uma forma moderna de contato. Nós não temos quaisquer gestão sobre a internet. Não existe possibilidade de você controlar um nude que foi para o celular de alguém, porque, inclusive, esse celular pode ser furtado. Sim. E alguém pode, maldosamente, liberar um nude que você mandou em garantia. Ou seja, envio de nude não é prova de amor, não é elemento que deva ser feito
principalmente envolvendo uma criança, envolvendo um adolescente. Foi o que aconteceu, essa suposta menina, que na verdade era esse marmanjo de 34 anos de idade, começa a ameaçar o rapaz e o marmanjo exige que eles tenham um contato íntimo, sob pena de que ele divulgaria todos os nudes e colocaria toda a situação à tona lá na escola. E o menino foi, infelizmente, além de vítima desta situação no campo virtual, foi vítima de um abuso sexual físico. Foi estuprado virtualmente e foi estuprado, como a gente diz, presencialmente. Então, veja, são questões que a gente nunca imagina que possa existir e que poderiam ser perfeitamente prevenidas com a clareza de que não é possível se ter confiança nesta relação virtual. Nesse universo que a gente está posto agora, das redes sociais, efetivamente, aquele perfil, aquela fotografia pode não corresponder e, infelizmente, é o que tem acontecido na maioria das vezes aqui na nossa situação, né, no que eu posso acompanhar. E a gestão também é da família, né? Nós estivemos há pouco tempo um momento com as famílias, trazendo um pouquinho dessa importância dessa família que precisa gerir também esse aparelho, né? Ela precisa. E na minha fala, doutor, eu até coloquei, olha, não faz escondido, né? Nos alguns atendimentos e algumas orientações que nós damos aqui, algumas famílias fazem, não, mas quando ele dorme, eu vou lá e vejo o celular dele, né? E a gente diz, não, é para pedir tem agora. Ser dialogado, né? Toda hora. É para conversar, isso. Não tem que fazer escondido, né? Por favor, vamos conversar sobre esse telefone, me dê o seu telefone agora. A abordagem, ela precisa ser clara, né? Porque o porquê de ter medo se você é o pai, você é a mãe e está ali para proteger, né? Não para fazer qualquer violência, porque os meninos já interpretam dessa forma, né? Uma violência, invasão de privacidade. E alguns pais têm esse questionamento, sabe, doutor? Isso. Será que eu não estou violando a privacidade desses meninos? Quando você dialoga, quando você estabelece com bastante clareza essa relação, e ela é necessária, ela é saudável, porque nós temos aí uma relação de pai e filho. Sim. A gente não pode mudar essa relação. Sim. Essa relação ela é hierárquica. Eu que estou neste comando, até porque se algo acontecer, eu vou responder por essa situação. Sim. Enquanto pai, eu que vou responder. Sim. Vamos dar uma paradinha rápida e vamos para o terceiro e finalizando o nosso Neves Talk com essa temática tão importante.